Tudo bem? Eu quero cumprimentá-lo com a graça e a paz que é em Cristo Jesus. Dizer que você é muito bem-vindo e juntos nós queremos adorar, nós queremos glorificar o nome do Senhor nessa noite, no momento de culto, ainda que bem diferente. Eu aqui na minha casa, você na sua, talvez em algum outro lugar diferente, mas juntos nós nos unimos como povo de Deus para adorarmos nesse tempo que tem sido um tempo tão estranho, tão novo para todo mundo, em que nós podemos nos reunir como igreja, não no templo, não no lugar, mas como comunidade, como corpo vivo de Cristo Jesus. E nesse convite à adoração, eu gostaria de citar uma letra de uma música escrita, feita pelo Gladir Cabral, que chama Quarentena, que ele diz o seguinte: louvar a Deus sem ir à igreja, mostrar afeto sem abraço, ceder lugar, abrir espaço, amar a quem distante esteja, ficar em casa por um lapso, num breve, mas profundo tempo. Esse é o espírito desse tempo de adoração e de celebração, juntos num tempo profundo, acima de tudo de comunhão com o Senhor. Vamos orar juntos nesse momento? Deus amado, no nome de Jesus, eu glorifico e exalto o Teu nome por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. E como povo do Senhor reunido, não só aqui em Botucatu, mas por todo o país, nós buscamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito visite cada pessoa, em cada cidade, em cada lar, e que nós percebamos esse mover e esse agir do Senhor sobre as nossas vidas, e que acima de tudo o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa exaltação ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos então? Vamos louvar ao Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Queria convidar os irmãos para um momento de intercessão, crendo nessa palavra de Deus para nós nessa noite, de que quando nós nos humilhamos e nos prostramos diante de Deus, Ele se inclina para nos ouvir e nos atender e sarar a nossa terra. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta hora em que podemos juntos, em um só Espírito, ó Deus, buscar a Tua presença, louvar o Teu nome através de cânticos e sermos, ó Deus, edificados, ó Deus, pelo ensino da Tua palavra, fortalecidos para que possamos viver uma semana diante do Senhor e testemunhando do Senhor através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas ações. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia das nações, a Deus, que se encontram tão enfraquecidas e debilitadas, a Deus, em função dessa epidemia, dessa pandemia do coronavírus. Pedimos a Deus que o Senhor sare a nossa terra. Nós estamos, ó Deus, aqui nos humilhando diante do Senhor, nos prostrando diante de Ti, reconhecendo, ó Deus, que somos totalmente dependentes da Tua graça, da Tua ação soberana sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com poder e graça sobre a nossa nação, sobre a nação brasileira. Pedimos, ó Deus, que o Senhor oriente os nossos governantes, as autoridades de qualquer poder, ó Deus, seja ele executivo, legislativo e judiciário, para que, ó Deus, elas tenham sabedoria do alto, ó Deus, para que as melhores decisões sejam tomadas. Dá-nos, ó Deus, também paciência nesse momento de isolamento social, que nós possamos, ó Deus, também ter esse tempo, ó Deus, como uma oportunidade de estarmos nos aproximando do Senhor, da Tua palavra, dos nossos familiares, e pedimos, ó Deus, que como igreja o Senhor nos abençoe, fortalecendo os nossos laços de amizade, de união, de comunhão, e que possamos sair desta crise, ó Deus, fortalecidos na nossa fé e nas nossas convicções. Pedimos, ó Deus, de forma especial, que o Senhor abençoe o presidente do país, que o Senhor abençoe os governadores, que o Senhor abençoe os prefeitos, que o Senhor abençoe os órgãos de saúde, ó Deus, em especial os profissionais da saúde, para que eles sejam guardados, sustentados pela Tua mão, revestidos, ó Deus, de poder, de graça, ó Deus, para que essa epidemia possa ser combatida, ó Deus, e que eles possam sair vitoriosos, ó Deus, deste combate. Abençoa-nos mais uma vez, é o que nós te pedimos, agradecidos e convictos, ó Deus, de que esta palavra que lemos hoje é verdadeira, fiel e há de se cumprir na nossa nação. Desde que nós nos humilhemos, nos prostremos diante do Senhor e clamemos ao Senhor para que o Senhor sare a nossa terra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar com você sobre um momento tão importante para a sua vida e para a nossa vida como igreja, que tem a ver com a nossa confiança e a nossa dependência de que Deus vai cuidar de cada um de nós nesse tempo. Eu quero falar sobre a questão da provisão financeira. Certamente muitos estão preocupados. Nessa última semana, essa foi uma das grandes discussões na mídia brasileira, na palavra do presidente da República, na palavra dos governadores,
o que fazer com os empregos, com o setor comercial e industrial do nosso país. E certamente a questão financeira é uma grande preocupação para todos nós. Uma preocupação para mim, pessoalmente, individualmente, mas também uma preocupação sua, da sua casa. Nesse momento nós queremos orar, pedindo de uma forma especial que Deus dê a você a paz e a certeza de que Deus cuidará de você, de que Deus suprirá as suas necessidades. E ao mesmo tempo é um desafio para nós como igreja. Cremos que Deus vai suprir as necessidades financeiras da própria igreja. Já que nós não nos reunimos e nos nossos cultos nós temos a oportunidade de termos ali o momento de dízimos e ofertas, e agora nós não temos esse momento, e nós contamos com a generosidade, com a espontaneidade do povo de Deus, da igreja de Deus, em poder contribuir. Há um autor que escreveu o seguinte, que diz: tenha Deus como a sua fonte provedora e tudo se tornará possível. Deus é muito bom para que possa fazer o mal, muito sábio para cometer erros, muito forte para falhar e muito interessado para nos ignorar. Creia nisso e nós vamos orar. Eu vou convidar a Edileia para orar por nós, pedindo que Deus nos dê paz, calma, tranquilidade quanto à questão da necessidade que nós temos, da nossa provisão diária. E nesse momento também você poderá anotar aí o número da conta, os dados bancários da igreja, e se você desejar, você poderá então fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta através de transferência ou depósito bancário. Vamos orar. Edileia vai orar em favor da sua vida, pedindo que Deus te dê paz ao coração e que você descanse na certeza e na segurança da provisão que vem dele. Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Pai, é o provedor, é o Deus que não nos abandona em tempo algum, seja em tempos de abundância ou em dias de dificuldade, de medo, de temor. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora e agradecemos porque podemos descansar no Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor nunca nos abandonaria, jamais nos deixaria. A Tua palavra diz que nós valemos muito mais do que as aves, muito mais do que os lírios do campo. Nós podemos descansar nessas palavras, nessa certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado da nossa saúde física, mental, espiritual. Obrigada porque o Senhor tem nos colocado em casas seguros. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado mesas fartas, despensas, geladeiras. O Senhor tem nos dado abrigo, tanta coisa boa que o Senhor tem nos dado. Tira o medo do nosso coração, tira a ansiedade do nosso coração e nos ajude a olhar para o Senhor, que é o Deus provedor, o Deus da multiplicação. Que o Senhor continue multiplicando, Pai, não só aquilo que está nas nossas despensas, mas de uma forma muito, muito especial. Nós pedimos que o Senhor esteja multiplicando a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa certeza de que perto está o Senhor. Nós te amamos e agradecemos por absolutamente tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Esse é o momento que nós reservamos para nós lermos a palavra de Deus, pensarmos a respeito do que Deus quer e deseja falar ao nosso coração nessa noite. Eu reservei o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e eu gostaria de convidar você para que você pudesse acompanhar a leitura da Bíblia. Eu quero dizer, antes de nós começarmos a ler o texto, que nós estamos usando aqui a versão A Mensagem, que é uma tradução contemporânea, é uma leitura mais fácil de compreensão, de palavras mais simples, para que isso possa facilitar a nós nessa noite. E a minha oração e o meu desejo é que de fato nós possamos ser edificados e fortalecidos na fé, na meditação dessa palavra.
Uma das coisas que nós temos percebido durante esses dias que nós estamos vivendo isolados e separados, é que nós temos recebido pelas redes sociais mensagens de todo tipo. Algumas mensagens são extremamente otimistas, tudo vai dar certo, isso aqui não é nada, isso aqui é apenas uma gripinha. Em compensação, por outro lado, nós temos exageros trágicos, exageros que tentam roubar de nós a paz, roubar de nós a esperança, roubar de nós a tranquilidade e a capacidade de descansar nos cuidados do Senhor. Eu quero convidar você para que você pense especificamente no versículo 21 desse texto de Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória o que pode te dar esperança. Nós vivemos num tempo difícil, mas nós vivemos num tempo em que nós somos desafiados a viver com esperança. E é exatamente isso que nós queremos enfatizar nessa noite. A esperança que vem de Deus em qualquer situação que nós estejamos vivendo. O texto bíblico, Jeremias, é um profeta da época do exílio. É um momento extremamente complicado na nação de Israel. Jeremias ele profetiza contra a nação e autoridades, sacerdotes, outros profetas, falsos profetas, lutam contra Jeremias e Jeremias paga um preço muito alto por causa disso, por se manter fiel e íntegro àquilo que o Senhor quer que ele faça. Mas Jeremias se mantém fiel ao Senhor, e aqui nós temos um lamento de Jeremias. Essa última parte dos seus escritos, nós temos o livro do profeta, e depois nós temos as lamentações de Jeremias, que é quando Jeremias olha a realidade, onde é que o povo de Israel caiu. Olha o que aconteceu, qual é a nossa situação. E o lamento de Jeremias não é murmuração, porque o lamento tem a ver com a questão de sermos realistas sobre uma situação. E é claro que nós não nos alegramos com o momento que nós estamos vivendo. Nós lamentamos que nós tenhamos que enfrentar uma crise de saúde pública no mundo inteiro como essa, nos entristecemos com isso, choramos muitas vezes por isso, mas o lamento não rouba a paz, o lamento não rouba a esperança, o lamento não rouba a segurança que nós encontramos em Deus. E aí, Jeremias ele vai olhar a realidade dele, a realidade da nação. No capítulo 3, versículo 1, por exemplo, ele vai dizer: eu sou um homem que viu a desgraça resultante da ira do Eterno sobre Israel. Jeremias ele não diz, está tudo bem. Ele diz, não, eu sou um homem que viu a desgraça da nação de Israel por causa da ira do Senhor. No versículo 17, no versículo 18, Jeremias ele vai dizer: eu desisti da vida, esqueci o que é uma vida boa, e eu disse a mim mesmo, estou acabado. Ou seja, Jeremias ele olha para uma situação e ele olha para a dificuldade daquele momento. Ele não se isenta dessa circunstância complicada ou difícil, pelo contrário, ele reconhece as suas dificuldades. Versículo 19 e 20, nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli, lembro-me de tudo, e como me lembro, o sentimento de chegar ao fundo do poço. Eu tenho certeza que nós jamais vamos nos esquecer desse momento. Eu tenho certeza de que nós jamais vamos deixar de lembrar dos dias difíceis, de angústias, de medo, de apreensão que nós passamos nesses dias. E Jeremias reconhece a realidade da própria vida. Porém, o lamento e a ênfase na dificuldade presente não é o ponto final, não é a última palavra. Porque no versículo 21, o profeta vai dizer que mas, ou porém, e quando nós vivemos com esperança, sempre depois de uma notícia ruim, sempre na circunstância difícil, sempre na hora da provação,
nós nunca terminamos com ponto final. Nós sempre terminamos com um ponto e vírgula, sempre terminamos com uma reticência, sempre terminamos com uma possibilidade de que alguma coisa ainda está por vir. E aí o profeta vai dizer, mas há outra coisa que me lembro. Mas há outra coisa. O lamento, a cinza, o sofrimento, a dor, não é essa a última palavra. Eu me lembro de outra coisa. E o que eu me lembro? Diz o profeta, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Nessa versão, a mensagem ele vai dizer, ao lembrar dessas coisas, eu continuo agarrado na esperança. Eu continuo agarrado na esperança. Apesar de toda dificuldade, eu não deixei de ter esperança. Apesar de todas as lutas, apesar de todo sofrimento, apesar de toda angústia, a esperança continua firme. Eu permaneço agarrado na esperança. Essa esperança que me dá sobrevida, essa esperança que faz diferença na minha própria história. E aí o profeta Jeremias, no versículo 22 ao versículo 24, ele vai mostrar o seguinte, quais são as coisas que me dão esperança? Qual é a base para eu manter esperança no meio de tantas complicações, de tantas dificuldades, de tantas palavras negativas, de tanto medo? E Jeremias ele vai apontar 3 coisas. Na verdade, o texto todo vai apontar outras coisas, mas eu quero destacar apenas 3 aqui nesse momento. A primeira delas é que o profeta Jeremias vai dizer, o que mantém o meu coração cheio de esperança é porque as misericórdias do Senhor não secaram. As misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Não é a solução que vem do rei, não são as palavras dos falsos profetas que profetizam esperança, que os dias maus estão acabando. E alguns falsos profetas profetizavam de que dentro de poucos dias tudo iria voltar ao normal. E Jeremias diz, não, serão 70 anos de sofrimento para que depois o povo possa voltar. Ou seja, Jeremias tem plena consciência da dificuldade que o povo vai enfrentar. Mas ele não perde a esperança. E ele não perde a esperança por quê? Porque ele sabe em quem ele espera. Não são as misericórdias que se renovam. Não, misericórdias de quem? Quem é o misericordioso? Nabucodonosor, que levou o povo para a Babilônia? O rei Ezequias? As autoridades, os sacerdotes, os profetas que estão ainda lá em Jerusalém? Quem é o misericordioso disso? Aí ele vai dizer, as misericórdias do Senhor. É esse Deus que não muda, que é cheio de misericórdia. E as circunstâncias podem mudar, mas o meu Deus não muda. A minha palavra para você é que você pode esperar no Senhor, porque é Ele que continua sendo Deus, independente da situação, independente do momento que nós estamos vivendo. Aconteça o que for, não se esqueça, Deus continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro
que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. O segundo motivo para nós mantermos firmes a nossa esperança tem a ver, queridos, de que essa misericórdia do Senhor, ela é renovada a cada manhã. Ela é renovada manhã após manhã. Versículo 23. Eles, o amor leal do Eterno e o seu amor misericordioso, são renovados a cada manhã. A ansiedade, dizem alguns, é excesso de futuro. A ansiedade é gerada por excessos de dias que nós ainda não conhecemos. Jeremias vai falar sobre isso, ele vai dizer, nós temos que lembrar que a misericórdia do Senhor é renovada manhã após manhã. Cada novo dia é a expressão dessa misericórdia, desse amor leal e fiel de Deus em nosso favor. Eu gosto muito no Salmo 3 e no Salmo 4, que o salmista vai dizer, e eu chamo isso aqui de oração da noite. Ele vai dizer o seguinte: eu me deito e durmo, torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. No versículo 4 ele vai dizer, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O salmista, ele vai dizer à noite, quando chega no final do dia, eu posso descansar. Eu sei que é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guarda. Por isso, eu posso deitar, eu posso dormir. Eu tenho certeza de que a misericórdia do Senhor vai me sustentar no dia seguinte. Mas, por outro lado, no Salmo 5, ele acorda e aí ele vai dizer, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. E aguardo com esperança. De manhã eu acordo, eu olho a um novo dia. E nesse novo dia eu apresento ao Senhor a minha oração. E eu posso viver esse dia com esperança. Meus queridos, Jeremias ele vai nos lembrar isso. Vivamos com esperança, porque a misericórdia do Senhor é renovada a cada novo dia. Vá dormir e durma. Durma em paz. Descanse enquanto o Senhor trabalha em seu favor. Acordou no dia seguinte, amanheça na certeza de que esse é um novo dia em que a misericórdia do Senhor será renovada sobre a sua vida. Mas há uma terceira razão, há um terceiro motivo para nós vivermos com esperança. E no versículo 24, o profeta Jeremias vai dizer o seguinte: eu me apego ao Eterno. Eu me apego ao Eterno. Ele é tudo o que me restou, e como é grande a sua fidelidade. A terceira razão, e eu diria que a maior de todas as razões, para vivermos com esperança, é porque nós nos apegamos a uma pessoa. Nós não nos apegamos a situações ou circunstâncias. Nós não nos apegamos a promessas de homens. Nós não nos apegamos a um noticiário que diz que amanhã vai estar tudo bem. Nós nos apegamos a uma pessoa. Palavras do profeta Jeremias: eu me apego no Eterno. E eu me apego nele porque ele é tudo o que me restou. Eu não tenho mais nada, mas eu tenho o Eterno, eu tenho Deus. E esse Deus que me restou e que eu tenho e que ninguém é capaz de roubar de mim, ele é fiel em todas as coisas e em todo o tempo. O foco do profeta não está necessariamente no que Deus faz, mas em quem Deus é.
É interessante se nós olharmos lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés é chamado para libertar o povo, Moisés vira para Deus e diz: Deus, e quando o povo perguntar quem foi que te enviou, a resposta de Deus para Moisés é: digam a eles que o eu sou é que enviou você. Eu sou, simplesmente, eu sou o suficiente, eu sou o poderoso, eu sou aquele que pode todas as coisas, o eu sou me enviou a vós outros. Essa era a orientação para Moisés. Por que manter a nossa esperança? Porque nós nos apegamos naquele que é, se chama de eu sou o que sou. Mas eu acho interessante, uma outra história interessante na Bíblia sobre essa questão da pessoa dos apegar-se a Deus. É aquela história que Jesus conta dos 10 leprosos que são curados. 10 leprosos à distância, eles clamam a Jesus para que tivesse misericórdia deles. E Jesus vira para eles e diz: vão, se apresentem ao sacerdote e vocês vão ser curados. O texto diz que na medida que eles vão caminhando, eles vão sendo curados, e eu fico imaginando aqueles 10 homens totalmente afastados, longe das suas famílias, humilhados, naquela miséria toda. De repente eles percebem que estão sendo curados. Provavelmente um corre para o templo para se apresentar para o sacerdote, outro corre para sua família, talvez algum volte para o lugar onde ele estava para pegar os seus pertences, mas daqueles 10, um volta até Jesus. Por que ele volta até Jesus? Ele já não estava curado? Por que ele é curado? Por que ele não vai para a sua própria casa? Porque ele se apega àquele que é a solução da sua vida. Ele se apega a uma pessoa, não ao milagre que ele tinha realizado, mas à pessoa de Jesus. Para nós vivermos com esperança, queridos, nós precisamos nos apegar a uma pessoa, ao Eterno, a Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, aquele que é capaz de trabalhar no nosso coração para que nós possamos viver com esperança. Eu quero terminar deixando para você alguns desafios práticos que esse texto me ensina. Primeiro desafio: no meio disso tudo, vamos viver com esperança sendo realistas. Viver com esperança não significa fazer de conta que está tudo bem, fazer de conta que nós não estamos vivendo um tempo de dificuldade. Não. Viver com esperança é ter consciência das dificuldades presentes, mas saber que nós temos alguém, nós temos um Deus que tem controle da nossa vida e da nossa história, por isso nos apegamos a Ele. O segundo desafio é: se nós nos dispomos a viver com esperança, não se desespere. Tome cuidado dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu temperamento. Lide bem ou procure lidar da melhor forma com a sua própria ansiedade em relação ao amanhã. Não se desespere. Se for preciso, procure ajuda. Se for preciso, fale com alguém, mas não se desespere. Terceiro desafio: viver com esperança vai fazer com que você viva na perspectiva de que coisas boas acontecerão quando tudo isso passar. Viva na expectativa de que grandes coisas acontecerão como resultado desses dias difíceis que nós estamos vivendo, que nós nem sabemos quanto tempo vai durar, mas nós vivemos na certeza de que Deus está providenciando coisas boas para nós. Jamais se esqueça, Deus é o Deus fiel e continua agindo em nosso favor, e é nisso que nós nos firmamos. Espere o novo dia, o novo amanhecer. Lembre das palavras de Jesus: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, basta ao dia o seu próprio mal, mas que a gente possa de fato descansar no Senhor. Próximo desafio: aproveite esses dias em que você está preso na sua casa, sem poder sair, ou pelo menos saindo muito menos do que o normal, talvez num ritmo de trabalho bem menor, e avalie a sua vida. Faça uma avaliação da sua vida, especialmente dos seus relacionamentos,
mas também do seu próprio relacionamento com Deus. No versículo 40, Jeremias vai dizer: vamos analisar a forma como nós vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Vamos aproveitar esse tempo para reorganizar a nossa vida conforme a direção do Eterno. Aproveite bem esse tempo. Mais um desafio pessoal: reaprenda a orar. Ou ore mais, gaste mais tempo em oração e viva na dependência do Senhor. Versículo 41, Jeremias vai dizer: vamos levantar o coração e as mãos, orando a Deus que está nos céus. Esse é um tempo em que nós somos desafiados e chamados à oração. Orarmos mais, não apenas no que diz respeito a tempo, mas também com intensidade. O sofrimento é a maior escola da oração. E nesse tempo, nós precisamos aprender a buscar mais a presença do Senhor. E por fim, queridos, versículos 55 ao 57, Jeremias vai dizer o seguinte: chamei teu nome, ó Eterno, gritei do fundo da cova. Tu ouviste quando gritei, não feche os ouvidos, tira-me daqui, salva-me. Então chegaste perto de mim quando gritei e disseste: tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. O Senhor afirma para Jeremias: Jeremias, você está me clamando. Você confia em mim e você sabe que eu sou fiel. Descanse, espere, tudo vai acabar bem. Eu termino, queridos, citando Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que conserva a nossa esperança são as misericórdias do Senhor, que se renovam manhã após manhã. E esse Deus que renova a sua misericórdia é um Deus que não muda, é o Deus que continua da mesma forma. Portanto, a nossa vida não deve ser caracterizada por inquietações que geram ansiedade, mas sim pela fé que produz felicidade. Porque uma pessoa que tem fé organiza sua vida em torno de uma perspectiva comum de esperança no Senhor e não de medo, Por isso, não desanime. Por isso, tenha certeza, Deus vai cuidar de você. Por isso, tenha certeza, você ainda será grandemente abençoado pelo Senhor, no nome de Jesus. Chuvas de bênçãos do céu.
Nós vamos terminar esse momento com oração e bênção. E eu convidei um amigo, um colega, pastor, Reverendo Jonas, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Foz do Iguaçu. Somos amigos desde adolescentes. Fomos juntos presidentes da mocidade quando nas nossas igrejas de origem. Fomos juntos para o seminário e depois seguimos caminhos diferentes, mas continuamos essa grande amizade. E eu o convidei para que ele pudesse orar por nós, orar por você, orar por mim, orar pela Igreja do Senhor e impetrar sobre nós a sua bênção. Vamos orar então, Reverendo Jonas vai orar e vai impetrar a bênção do Senhor sobre nós. Deus, muito obrigado pela bênção de podermos nos reunir como teu povo, de podermos, ó Deus, falar com o Senhor livremente, de podermos, ó Deus, adorar ao Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo teu povo reunido nessa noite, ó Pai, em torno da tua palavra, em torno, ó Deus, da adoração e da presença do Senhor. Quero te agradecer de uma maneira muito especial pela vida, ó Deus, dos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Paraíso. Quero clamar pela vida deles, ó Deus, e suplicar que graça, providência e amor sejam derramados abundantemente sobre a vida do teu povo ali, ó Pai. E queremos, ó Deus, nesse momento, clamar a tua bênção, ó Deus, sobre cada um, ó Deus, dos teus filhos nessa noite. E queremos fazê-lo, ó Deus, na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer por nós infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. E assim, Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos terminando, estamos encerrando, e eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, agradecer por todos aqueles que participaram conosco desse culto, desse momento de celebração, e a minha expectativa é que Deus tenha abençoado grandemente a sua vida e o ajudado para que você viva de fato com esperança e com os olhos voltados no Senhor. Algumas coisas que eu gostaria de dizer aqui antes de encerrarmos. Em primeiro lugar, agradecer àqueles que participaram efetivamente desse culto, que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês, aqueles que prepararam, que trabalharam na edição, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu quero dizer que as nossas atividades públicas continuam suspensas e nós estaremos atentos às determinações da Secretaria de Saúde do nosso município, a algum decreto novo do prefeito Pardini que libere as atividades públicas. E ainda que haja uma discussão se as igrejas devem ou se podem voltar ou não a se reunir, nós vamos atender às determinações do nosso município, da nossa cidade, por entendermos que eles sabem o que está acontecendo e eles sabem o que estão fazendo, e nós precisamos crer que eles estão preparando o melhor para nós. No mais, que nós continuemos a viver com esperança, e que nós estejamos certos de que nesse momento o importante não é ser um frequentador de igreja, mas sermos acima de tudo um discípulo de Jesus Cristo. E se nós vivemos e andamos como discípulos de Jesus, certamente, o seu coração vai viver cheio de esperança naquele que é o autor da vida e da vida eterna. Um forte abraço, Deus o abençoe, tenham dias abençoados.